Pessoal, isso aqui é a aula 9. Impressionante o que aconteceu. Gravei, fiz a aula 9 com o público, com os alunos. Aí gravei a aula. E depois, quando eu peguei o vídeo que foi gravado, subi para o YouTube. E quando eu fui fazer o teste no YouTube para ver se estava funcionando, o vídeo estava com a tela toda escura, não apareceu exatamente nada, não sei porquê. Depois eu fiz vários testes para ver se eu conseguia descobrir por que isso aconteceu. Não descobri. Então, ou seja, perdi toda a aula gravada. Então eu vou fazer de novo. Olha para você ver o trabalhão. Vou fazer de novo, porque eu sei que tem alunos que deixaram para assistir depois. Então eu vou gravar de novo e vou salvar no YouTube de novo. Espero que a gente não tenha mais problema. Tá bom? Então é isso. Vou tentar ser mais breve agora. Um pouco mais breve. Até porque também não vai ter as perguntas dos alunos mais, né? Então é uma pena. Teve algumas perguntas e infelizmente a gente perdeu essa aula. Então o vídeo ficou gravado com a tela toda escura, tem todas as falas, mas não tem não aparece nada na tela. É uma pena. Vamos lá. O assunto é componentes conexas e conexidade local. Deixa eu só dar um zoom na tela que aumenta um pouco. Então a gente começa com a definição, definindo o que é uma componente conexa. Então, componente conexa é, no fundo, uma classe de equivalência, tá bom? Onde a relação de equivalência é dois elementos são equivalentes nessa relação de equivalência se existe um subespaço conexo que contém os dois, tá bom? Isso é uma relação de equivalência. Eu demonstro que é relação de equivalência, eu faço a demonstração que eu peço que vocês vejam depois. Mas isso dá uma relação de equivalência. Então, o que vai acontecer? Esse subespaço X, então, ele é particionado por classes de equivalência, graças a essa relação. Essas partições de X é o que a gente chama de componentes conexas, tá bom? Então é isso, a gente tem uma partição de X, cada partição, via essa relação de equivalência, a gente chama de componente conexa. Primeiro teorema. As componentes conexas de X são subespaços disjuntos cuja união é igual a X. Primeira frase é exatamente pelo fato de serem classes de equivalência. Toda classe de equivalência, toda vez que você pega um conjunto e separa em classes de equivalência, essas classes de equivalência são disjuntas e a união delas dá o próprio conjunto. Agora, o teorema diz que dado um Y, subespaço conexo, então Y intersecta apenas uma componente de X. Olha, por que isso vai acontecer? Tá? Ó, você pega um subespaço conexo. Você tem que, como ele é um subespaço de X, e X é separado em componentes conexas, ele é todo separado em componentes conexas, então quer dizer que Y vai intersectar alguma dessas componentes. Agora, se ele intersecta uma dessas componentes, o que vai acontecer é que eu estou tomando um espaço conexo, se o subespaço Y é conexo por hipótese, união com outro espaço conexo, e eles têm interseção não vazia. Isso significa que essa união vai ser um novo subespaço conexo, tá bom? E outra coisa, esse subespaço conexo, ele vai ter que estar contido inteiramente nessa classe de equivalência, que é uma componente conexa. E por quê? Porque ele não pode, nenhum ponto desse y vai estar em outra classe, exatamente pelo fato de que as classes são disjuntas, tá bom? As classes são disjuntas, senão você teria um conjunto y, tá, que tem elementos que é conexo, tem elementos numa classe de equivalência e tem elementos numa outra classe de equivalência e essas classes são disjuntas. Então você estaria fazendo uma separação aqui para y, tá bom? Isso não acontece porque y é conexo, tá bom? Então y está completamente contido nessa classe, no C-alfa. É isso que vai acontecer. Obviamente não vai intersectar nenhuma outra componente, né? Porque essas componentes são todas disjuntas, tá bom? Outra ideia, assim, para você entender melhor, é isso dizer que uma classe de uma componente conexa, ele é um subespaço conexo que ele é maximal, ou seja, qualquer outro
subespaço, qualquer outro subespaço que intersecta ele tem que estar contido nele e ele é o maior deles, tá bom? Cada componente conexa é o maior dos espaços conexos. Você pode ter uma cadeia de espaços conexos contidos um no outro, mas o maior deles é uma componente conexa. Então ele é maximal nesse sentido. Tá? Agora, além da componente conexa, a gente pode definir também, via relação de equivalência, uma componente de caminho. O que é a componente de caminho? Vai ser uma componente que também vai ser uma separação, vai ser uma partição aqui do conjunto X, via essa classe de equivalência, que é o seguinte: dois elementos de X vão ser equivalentes, vão pertencer à mesma classe, se existir um caminho que liga os dois. Por isso é chamado de componente de caminho. Então, componente de caminho vai ser um subespaço que é conexo por caminhos, por consequência. Esses conjuntos, essas componentes de caminho, vão fazer uma partição de X também. Tá? Agora, componentes de caminho não é componente conexa. Apesar de subespaços conexos por caminho serem conexos. Tá? Então, componentes de caminho vão ser subespaços conexos por caminho, vão ser conexos, mas não são componentes conexas. Isso tem que ficar claro. E mais para frente vocês vão ver. No último teorema da aula, a gente faz a relação entre esses dois tipos de componente. Tá? Então, eu mostro aqui novamente que é uma relação de equivalência. Tá? Primeiro, mostrar que é reflexivo, é fácil, né? Porque você pega basta pegar uma função constante, né? A função constante é um caminho que liga um ponto nele mesmo, digamos assim. Beleza? Liga o ponto nele mesmo. Se você tem x relacionando com y, então y relaciona com x. Por quê? Se você tem um caminho, uma função contínua que liga os dois, então você pode voltar, liga x e y por um lado e por outro lado você liga y com x. Então, para fazer isso via função contínua é fácil. Então, eu faço essa construção aqui. Agora, se x relaciona com y relaciona com z, então x relaciona com z. Essa é a transitividade necessária para ter uma relação de equivalência. Então, o que eu faço? Tem uma função contínua que faz essa ligação entre os dois pontos, outra função contínua que faz a ligação entre os dois. Lembrando que caminho significa funções contínuas, tá bom? Tem caminho que liga um ponto ao outro, se existe uma função contínua, tal que vai de um fechado nos reais até esse conjunto, né? Isso a gente viu na aula passada. Então, é isso. Então, aqui eu tenho aqui uma função para esse caminho, uma função para esse caminho. O que eu faço, então, é construir um homeomorfismo entre espaços fechados em R e depois criar uma outra função que é contínua, que também vai ser um caminho que vai conectar y a z, mas que ele vai me permitir, essa nova função permite que eu faça uma colagem com a função f, tá bom? Por quê? Porque essa nova função que eu criei, que eu chamei de h', ela vai de b até e. Então, olha só, essa função, o domínio dela vai até b, e essa função, o domínio dela começa em b. Então, eu consigo fazer uma colagem. Ou seja, eu crio uma função que é contínua via lema da colagem, e essa função, ela vai fazer exatamente o papel de conectar o x com y, ou com z, desculpa. Ou seja, o x vai relacionar com z. Então, a gente garante a transitividade. Beleza? Teorema. As componentes de caminho de x particionam x e, dado y contido em x, subespaço conexo por caminhos, então y intersecta apenas uma componente de caminho. Então, a argumentação para esse teorema é muito semelhante à argumentação do teorema anterior. Tá? Então, vou passar mais rápido. Não vou fazer essa demonstração, mas é muito semelhante à demonstração do teorema anterior. Então, vamos lembrar. O teorema anterior diz que se você tem uma componente conexa e você tem um y, que é um subespaço conexo que intersecta uma componente, então esse subespaço vai estar completamente contido nessa componente, subespaço conexo. Aqui esse teorema diz o seguinte: agora você pega uma componente de caminho, você pega um outro y que é conexo por caminhos e você garante que esse y vai estar completamente contido em uma das componentes, tá bom? Uma coisa que eu não falei, mas que é meio óbvio, né? Mas que é bom frisar, é que se um conjunto X ele é conexo, em particular, ele vai ter só uma componente conexa, né? Tá?
Então, mas isso é bom falar. Se ele é conexo, ele tem uma componente conexa. Se ele não é conexo, então ele tem várias componentes conexas. Beleza? A gente consegue particionar. Ok, então vamos lá. Observação. Olha, da aula anterior a gente tem que A está contido em B e B está contido em A barra, esse A barra sendo o fecho de A. Se você tem essa relação de continência e A sendo um conjunto conexo, então a gente garante que B também é conexo. Tá? Ou seja, o que a gente está dizendo? Que o conjunto B, que é formado por pontos de acumulação de A, sendo A conexo, então esse conjunto B, que é formado pelo conjunto A conexo, unido com pontos de acumulação dele, esse conjunto tem que ser conexo. Tá? Em particular, o que a gente pode afirmar é que o fecho de um conjunto que é conexo, ele também será conexo. Tá? Por quê? Porque o fecho é exatamente a união do conjunto com seus pontos de acumulação. Tá bom? Então, dito isso, o que acontece? Eu tenho uma componente conexa, perceba, uma componente conexa é um subespaço conexo. Tá? Agora, ela é uma componente conexa, ela é maximal, no sentido de que ela não está contida em nenhum outro conjunto conexo maior do que ele. Tá bom? Ele é a maior componente conexa, é o maior subespaço conexo. E é o maior componente conexa que está numa rede de continência, tá bom? Isso significa que ela, por si só, ela tem que ser fechada. Por quê? Porque o fecho dela vai ser um espaço conexo e ela estaria contida no seu fecho. Tá? Mas como é uma componente conexa, ela é maximal, então toda componente conexa, ela vai ser fechada, tá bom? Agora, o que vai acontecer também é que uma componente conexa, ela pode ser fechada e aberta ao mesmo tempo, tá bom? Principalmente quando você tem um número finito de componentes conexas. Se você tem um número finito de componentes conexas, significa que dentro do espaço você vai ter um número finito de componentes conexas que formam o complementar de cada componente. Então isso significa que quando você olha para o complementar da união desses finitos conjuntos, dessas outras finitas componentes conexas, o complementar dessa união, já que a união de fechado é fechado, o complementar vai ser aberto. Mas o complementar vai ser exatamente uma componente conexa. Então toda componente conexa ela vai ser aberta e fechada se o conjunto X admite apenas um número finito de componentes conexas. Tá? Exemplo, o conjunto dos racionais dentro dos reais é um subespaço, tá? Com a topologia induzida, tomada a topologia induzida pela topologia de R, que é a topologia padrão, beleza? E o que vai acontecer é que quem são as componentes conexas dos racionais? Vão ser os conjuntos com um ponto só. Tá? Porque esses são conjuntos conexos. E perceba que eles são maximais nesse sentido. Né? Ele não está contido em outro conjunto conexo. Tá? Por quê? Se você for olhar para os racionais, né, e você pega um conjunto desse aqui, ó, intersecta ele com... Não, isso aqui é só para dizer que esse conjunto com um elemento só, ele não é aberto. Ele vai ser uma componente conexa, mas ele não pode ser aberto. Por quê? Se eu pegar qualquer bola aberta e intersectar com os racionais, não dá um conjunto com um elemento só. Né? Porque qualquer bola aberta dos reais, eu tenho uma infinidade de elementos racionais lá. Então esse cara aqui é um fechado, tá bom? É um fechado que é uma componente conexa. Então é uma componente conexa que não é aberta. Então todas as componentes conexas aqui vão ser conjuntos com um elemento apenas, tá bom? Essas são as componentes de R. Outro exemplo, esse exemplo é tão utilizado na topologia que é chamado de senoide de topólogo, tá bom? Quem que é esse senoide de topólogo? Vai ser o seguinte conjunto. Primeiro você toma S como sendo a curva, que é essa curva, que é essa senoide, tá bom? Que está aproximando do eixo Y. Vocês já conhecem lá do cálculo. E você agora toma o fecho dessa curva. Quem que é o fecho dessa curva que a gente chama de S barra? Vai ser o S unido com esse segmento, de menos 1 até 1. Beleza? Então, olha, eu estou pegando só um pedaço da curva, né, de senoide. Se eu vou aplicar ela em R menos 0, porque R0, obviamente, ela não participa do nosso
do nosso domínio aqui, da função seno, porque é seno de 1 sobre x. Então, mas se eu pegar todo o R, eu vou ter curva como essa aproximando do eixo y por um lado e curva como essa aproximando do y pelo outro lado. Mas eu estou pegando aqui o S só essa parte positiva, onde os pontos todos estão do lado, o que eu quero dizer com positivo é que todos os pontos aqui têm primeira coordenada, né, coordenada de x positivas, tá? Então pega esse S, quem que vai ser o fecho dele? Vai ser exatamente esse segmento. Então S barra vai ser o fecho vai ser o conjunto fechado dado por S e o seu fecho, tá bom? Os pontos de acumulação dele. Então veja, ele é fechado, tá certo? Ele é conexo também, tá bom? Fechado e conexo. Esse cara aqui é conexo. Agora, perceba que ele é conexo, e ele, então se ele é conexo, ele tem apenas uma componente conexa. Entretanto, né, ele tem duas componentes de caminhos. Essa vai ser uma componente de caminho e essa vai ser uma componente de caminho. Então, veja, existem conjuntos, esse é um exemplo, onde o componente de caminho é diferente, completamente diferente de componente conexa. Esse conjunto tem uma componente conexa, que é o próprio, mas tem duas componentes de caminhos. Tá? Então, outra coisa, cada componente dessa aqui, de caminho, não é nem aberta, nem fechada. Na verdade, assim, né? Nenhuma das duas, que eu quero dizer isso, nenhuma das duas é aberta e fechada, tá? Por quê? S vai ser um subconjunto que é fechado, que é aberto, desculpa, e essa outra componente de caminho vai ser um conjunto que é fechado. Então tem um aberto e tem um fechado, e nenhum dos dois pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. É claro, senão S também barra não seria conexo, né? Então, esse é o exemplo. Agora, vamos falar sobre espaços localmente conexos. Então, primeiro, a gente define o que é localmente conexo num ponto, localmente conexo pontualmente. Então, ser localmente conexo num ponto significa que para todo aberto que contém esse ponto, eu consigo uma vizinhança, e quando eu falo vizinhança, entenda que eu estou dizendo de outro conjunto aberto que contém x, e que está completamente contido em U. Se isso acontecer, o ponto x é localmente conexo. Se para todo x agora de x eu conseguir essa vizinhança, então eu digo que o espaço é localmente conexo. Então aqui tem localmente conexo em x, tá? É quando para todo aberto que contém x eu consigo uma vizinhança conexa que contém o x que está contido em U, está contido nesse aberto inicial. Agora, se isso valer para todos os pontos de x, então x é um espaço chamado de localmente conexo. Analogamente, eu posso definir localmente conexo por caminho. Tá? Então, localmente conexo por caminho em x e localmente conexo por caminho todo o espaço, se todo ponto for localmente conexo por caminho. Tá bom? É exatamente a mesma definição, trocando só os nomes. É claro que aí, na hora que você, aqui, né, localmente conexo, eu preciso de uma vizinhança conexa. Aqui eu vou precisar de uma vizinhança conexa por caminhos. Tá bom? É isso que muda. Então, exemplo, qualquer intervalo ou raio de R é localmente conexo. Sim, localmente conexo. Em particular, eles são conexos, né? A gente viu isso na aula passada. E também vão ser localmente conexos por caminhos. Sim, você pegar qualquer intervalo ou raio, né? Pensa qualquer intervalo ou raio. Tem um ponto aqui, B. Porque eu pego um intervalo aberto, por exemplo, dados dois pontos aqui eu sempre consigo conectar os dois com uma linha, né? Que vai ser um segmento que liga os dois. Que esse conjunto é um intervalo, né? Então eu consigo conectar. Então ele é conexo por caminhos, beleza? Ou seja, para todo pontinho eu consigo uma vizinhança conexa por caminhos, tá bom? E também é localmente conexo, porque, claro, todo ponto que eu pegar eu consigo construir um outro abertinho lá dentro que é conexo, tá bom? Então, ele vai ser localmente conexo e localmente conexo por caminhos. Isso para falar eu falei de abertos, né? Em R, intervalos abertos, mas você pode usar o mesmo raciocínio para os outros tipos de intervalo e para raios também, de R. Agora, olha esse conjunto. Esse conjunto não é conexo, né? Obviamente, eu tenho aqui, ele foi construído de duas formas. Veja que isso aqui são dois abertos, aqui já constitui, são dois abertos de x, já constitui então uma separação para x. Então x não é conexo, certo? Mas ele vai ser localmente conexo.
Ele não é conexo, mas é localmente conexo. Por quê? Porque para cada ponto que eu pegar em X, ele vai estar aqui ou aqui, eu consigo uma vizinhançazinha, um abertinho, né, ao redor dele, e esse abertinho vai ser conexo. Intervalo, né? Intervalinho ao redor desse ponto. Sempre consigo, tá bom? Aqui eu consigo sempre também, ó, mesmo com A, né? Eu consigo sempre só expandir um pouquinho aqui, pega um epsilon aqui, e A mais epsilon, você vai conseguir construir um aberto desse conjunto X que é conexo. Então, você sempre consegue, então localmente conexo. E também localmente conexo por caminhos. Então aqui, ó, primeiro falamos de conjuntos que são conexos e, portanto, e são também conexos, localmente conexos e localmente conexos por caminhos. Aqui eu falei de um conjunto que não é conexo, mas é localmente conexo e conexo por caminhos. Tem o exemplo de Q, que são os racionais, que não é conexo e que não é localmente conexo. Tá? Então, ele não é localmente conexo porque as componentes conexas, vamos lembrar, as componentes conexas que são fechados são conjuntos unitários. Então, qualquer aberto que você pegar ao redor de um conjunto unitário, de Q, né, um conjunto que tem um único elemento, qualquer aberto ali ao redor, esse aberto, ele não vai ser conexo, porque ele vai ter várias componentes conexas ali dentro, certo? Ele tem várias componentes conexas em particular, ele não vai ser conexo, tá bom? Bom, esse conjunto, que é o senoide de topólogo, e que é aquele exemplo que a gente viu lá em cima, ele é um conjunto que a gente viu que ele é conexo, certo? Mas ele não é localmente conexo, tá bom? E ele também não vai ser localmente, deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Não vou falar isso porque eu não escrevi, então agora pintou a dúvida. Mas eu sei que ele não é localmente conexo, tá bom? E por que ele não é? Vamos lembrar. Se eu tenho esse conjunto aqui, né? Pensa. Aqui, ó, se eu pegar qualquer pontinho aqui, nesse segmento, que é exatamente essa parte aqui que compõe o conjunto, essa componente, esse pontinho aqui, ó, eu consigo construir qualquer aberto, ou seja, qualquer vizinhança que eu pegar desse ponto, essa vizinhança não vai ser conexa. Quando você dá o zoom naquela vizinhança, ó, ela vai ter aqui várias componentezinhas aqui dentro, tá vendo? Então, quer dizer, esse conjunto não é conexo. Então, ele não pode ser localmente conexo, tá bom? E esse conjunto, ele tem duas, como a gente já viu, né? Ele tem duas componentes que são componentes conexas por caminho, tá? Componentes de caminho, tem duas, mas como ele é conexo, ele é todo uma componente conexa. Mas, novamente, repito, conexo, mas não é localmente conexo, tá bom? Beleza. Agora, teorema. Um espaço X é localmente conexo se para todo aberto U de X, cada componente conexa de U é aberta em X. Então, olha, se ele é localmente conexo, o que vai acontecer? Todo aberto de X que você pegar e olhar para as componentes desse aberto, as componentes conexas desse aberto, tá, vão ser abertas em X. Toda componente conexa desse aberto vai ser aberta em X. Em particular, pensa, se é todo aberto de X, o X por si só é um aberto em X. Então, toda componente, em particular, toda componente de X, componente conexa, vai ser aberta, tá bom? Em X. Beleza? Isso se X, claro, for localmente conexo. Porque a gente mostrou lá em cima que X pode ter componentes, as componentes conexas de X vão ser fechadas, tá? Mas eu dei exemplos onde a componente conexa não é fechada. Beleza? Não é aberta, desculpa. Dei exemplo onde a componente, ou seja, toda componente conexa é fechada, mas eu dei exemplo de componente conexa que não é aberta. Agora, se X for localmente conexo, então vai valer. As componentes vão ser fechadas e abertas, tá bom? Vão ser fechadas e abertas. Beleza? Então vamos lá. Demonstração. Você pega um U aberto, toma um elemento de U. Esse elemento de U, vai existir uma vizinhança para ele, tá, que é conexa. Por quê? Porque X é localmente conexo. E o que vai acontecer, né, pelo fato de ser localmente conexo também, que o V vai estar contido em U. Beleza? Agora, se o U é conexo, tudo bem. Ele só tem uma componente conexa, é aberta, componente conexa aberta. Se o U possui mais de uma componente conexa, eu posso escrever ele como uma união de componentes. Tá bom? Agora, V sendo uma vizinhança conexa de X, né? V vai estar contido em U,
Então, V tem que estar em um desses U-alfas aqui, uma dessas componentes, tá bom? Além disso, para todo Y que você pegar em U-alfa, você vai conseguir uma vizinhança aberta, que é um aberto, né, que é conexo, que vai estar completamente contido lá dentro. Mas isso é exatamente o que define um conjunto como aberto, né? O que é um conjunto aberto? Todo ponto que você pegou do conjunto, se eu conseguir uma vizinhança que está completamente contida, então, né, o conjunto é aberto. Então, a gente está dizendo que cada componente dessa aqui tem que ser aberta. Então, tá bom? Peguei um aberto, as componentes conexas desse aberto tem que ser abertas. E isso só valeu, porque, repito, porque X é localmente conexo. Agora, a volta. Você pega U, que é uma união de componentes conexas todas abertas. O aberto e aqui as componentes conexas todas abertas. Então, vou mostrar que esse conjunto é localmente conexo. Que esse conjunto X é localmente conexo. Tá, mas aqui eu estou pegando qualquer aberto, tá? Então, para qualquer aberto, vai valer isso aqui. Que ele é escrito como uma união de componentes conexas abertas. Tá? Então, veja, o que eu estou dizendo é que para todo x, na prática eu estou dizendo que para todo x dado um aberto, para todo x desse aberto, tá? Vai existir uma vizinhança que, ó, se ele é todo aberto, ele é escrito desse jeito, em particular, e esses caras são abertos, em particular o x, como ele é escrito como uma união de abertos, o x tem que estar num desses aqui, uma dessas componentes. Tá? Mas essas componentes, elas são, por hipótese, elas são abertas. Então, esse aberto aqui já é a vizinhança que eu quero. Né? O que eu preciso para dizer que um conjunto é localmente conexo? Eu preciso de uma vizinhança conexa aberta, que contém um ponto para todo ponto. Beleza? Então, pronto. X é localmente conexo. A gente construiu. Tá bom? Teorema. Um espaço X é localmente conexo por caminhos, se somente se, para todo aberto U, cada componente de caminhos U é aberto em X. Ora, isso aqui é praticamente a mesma coisa do teorema anterior. Aqui a gente vai trocar aqui, o que a gente vai trocar aqui é exatamente onde aparece conexo, vizinhança conexa, você vai colocar vizinhança conexa por caminhos. Tá? Mas você consegue fazer a mesma construção. Tá? Então, em particular, o que a gente está dizendo é que as componentes de caminhos em X, no espaço topológico, vão ser abertos, sempre que o X for localmente conexo por caminhos. Tá bom? A mesma ideia. Deixei como exercício porque você pode simplesmente copiar a definição, a demonstração do teorema anterior e fazendo as devidas adaptações. Teorema, seja X um espaço topológico, cada componente de caminhos de X está contida em uma componente conexa de X. Tá? Então vamos lá. Espaço topológico, você pega a componente de caminhos, ela está contida numa componente conexa. O que esse teorema está dizendo, gente? Ele está fazendo o seguinte, ó. Lembra que eu falei? Componente de caminho não implica componente conexa. Uma componente de caminho ela é conexa, mas não significa que ela é uma componente conexa. Não significa que ela é maximal, tá bom? Então, mas esse teorema está fazendo a relação entre componente de caminhos e componente conexa. Então, o que ele está dizendo nessa primeira frase? Que toda componente de caminho de x, ela vai estar contida numa componente conexa. Agora, se x é localmente conexa por caminhos, então o que vai acontecer? As duas componentes vão coincidir. A componente de caminhos e a componente conexa. Vão ser as mesmas. Tá bom? Vamos para a prova. Então, V é componente de caminhos. Começamos assim. Em particular, V é conexo. Tá, se é conexo, a gente já viu. Ele tem que estar contido numa componente conexa. Beleza? Então, está contido numa componente conexa de x. Então, a primeira frase do teorema está provada. Agora, vou mostrar que, se eu tenho uma componente de caminhos, ela não só está contida num U-alfa, mas como ela tem que ser todo o U-alfa, sempre que o x for localmente conexo por caminhos. Tá bom? Então, vamos lá. Toma, então, o alfa uma componente conexa de x. X é localmente conexo por caminhos. Então, para todo x pertencente a esse U-alfa, que é essa componente, eu sei que vai existir uma outra componente, que é uma componente de caminhos que contém ele. Por quê? Exatamente porque x é particionado por componente conexa e por componente de caminhos. Então, tem uma componente de caminho que contém ele e tem uma componente conexa que contém ele. Tá? Então, essa componente conexa aqui, que
contém esse x, ela tem que estar contida, então, nesse u alfa, certo? Pelo que a gente acabou de ver. Então, tem que estar contida. Agora, por que elas vão coincidir quando o x é localmente conexo por caminhos? Porque a gente já viu no resultado anterior que, quando é localmente conexo por caminhos, essas componentes de caminhos, elas vão ser abertas, né? Então, veja, olha só. Então, vou mostrar que esses caras têm que ser iguais. Ó, suponha que eles são diferentes, tá bom? Supor que eles são diferentes. Então, você pega um x que não está que tá em U alfa, mas não está em V alfa. Tá? Pega um x, eles são diferentes, vai existir esse cara. Agora, pega outra componente conexa, uma componente de caminhos, quer dizer que contém esse cara. Vai existir. Tem que existir. Beleza? Tá, mas se existe, a gente já sabe que essa componente também vai ter que estar contida em um alfa. Então, estou colocando aqui várias componentes conexas aqui dentro. Mas isso vale para todo x de U alfa. Então, quer dizer que eu posso construir esse U alfa como uma união de componentes de caminhos. Tá vendo? Agora, todas as componentes de caminhos, elas vão ser abertas. Por que elas vão ser abertas? Porque a gente está falando de um espaço que ele é localmente conexo por caminhos. A gente mostrou no resultado anterior que essas componentes vão ser abertas. Então, veja, eu estou chegando a um absurdo, porque eu estou construindo o alfa com uma união de abertos. E outra coisa, como são componentes, essas componentes precisam ser disjuntas, né? Porque são componentes, definição. As componentes são classes de equivalência. Então, elas são todas disjuntas. Então, eu estou dizendo que o alfa, que é uma componente conexa, pode ser escrito como uma união de abertos, tá bom? Disjuntos. Ora, eu estou dizendo, então, que tem uma separação para um conjunto conexo, absurdo, né? Então, isso é um absurdo. Portanto, a gente conclui que os subespaços, então, que é uma componente por caminhos, ela vai ser, uma componente de caminhos vai ser igual à componente conexa, no caso em que x é localmente conexo por caminhos. Tá bom? E assim finaliza esse resultado e finaliza a aula. É isso aí, pessoal. Espero que vocês possam aproveitar. Essa aula ficou mais corrida, né? Esse vídeo ficou mais corrido do que o outro, mas o outro ficou... ele não presta, né? Não dá para aproveitar. Então, por isso eu resolvi gravar esse. Mas foi um pouco mais rápido, até porque eu não tenho tanto tempo mais para gravar essas aulas. Então é isso, gente. Espero que seja útil. Abraço.